Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Eu sou o professor Tarles Elias, professor de teologia. Deixa um like pra gente se você ainda não deixou, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e conheça também o Teologar Club, a nossa comunidade teológica que você tem acesso a centenas de aulas por um valor baixinho e ainda um grupo VIP no WhatsApp que eu participo para a gente poder compartilhar ideias e teologia. Clique também no link que está aqui abaixo e veja as vantagens de ser um assinante do Teologar Club. Hoje vamos falar sobre as testemunhas de Jeová. Talvez você, um cristão sincero, pode ser encurralado por algumas perguntas que as testemunhas de Jeová podem fazer para você na porta da sua casa. E talvez você nunca estudou esses textos profundamente e você pode ficar na dúvida, peraí, será que está certo o que eles estão falando? Por exemplo, vão dizer para você que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora que voltará, nem ele mesmo sabe o dia que ele voltará. Ora, se Jesus não sabe o dia que ele voltará, ele não é onisciente, ele não é o Deus verdadeiro como os cristãos dizem que ele é. Da mesma forma, Jesus disse que o Pai é maior do que ele. Ora, se Jesus disse que o Pai é maior do que ele, logo ele não é Deus, o Deus verdadeiro. Jeová é Deus, Jesus é um Deus menor. Ou então Paulo disse que ele é o primogênito da criação. Ora, se ele é o primogênito, ele foi criado por Deus, ele é uma criatura e não o Criador. Ele foi criado pelo Deus verdadeiro. Então, esses textos podem deixar você com dúvida. E eu quero te ensinar respostas contundentes e interessantes, importantes, para que você tenha, então, a sua fé baseada no Jesus, Deus verdadeiro, no Jesus que também é Deus. Então, para a gente começar, vamos ler um texto importante das Escrituras e vamos analisar esse texto, João 14, versículo 28. Vocês ouviram que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, as testemunhas de Jeová vão usar esse texto para dizer assim, tá vendo? Ó, Jesus disse que o Pai é maior do que ele. Logo, Jesus é um Deus inferior, um Deus menor, ou melhor dizendo, um ser divino, mas não é o Deus verdadeiro. Nós temos que ler esse texto à luz de toda a Escritura, à luz da encarnação de Jesus Cristo. E Jesus, como um ser encarnado, ele se fez servo, se humilhou, se submeteu a uma posição inferior, temporária, como homem, para executar a obra de salvação. Nesse sentido, Jesus é menor. Que sentido? Em posição, em função, não em essência ou em natureza. Esse maior que ele diz aqui não é maior em essência, nem mesmo em natureza. Esse maior do que eu é maior em função, é maior em posição. Na economia da obra da salvação, na economia da Trindade, como nós falamos, há uma submissão de Jesus à obediência ao Pai, porque ele resolveu voluntariamente se esvaziar, assumindo forma humana, para executar o seu plano de salvação. Vamos simplificar de forma mais fácil aqui para você entender. Quando falamos de um presidente da República, dizemos um presidente é maior do que um cidadão. Por quê? Porque um presidente tem um cargo superior, uma posição superior a um cidadão comum. Isso não quer dizer que, em essência, o presidente é maior do que um cidadão. Isso não quer dizer que, em natureza, um presidente é maior do que um cidadão, mas na posição que ele ocupa, politicamente falando, ele é maior do que um cidadão. Se tirarmos, então, a função de presidente da República, ele é um cidadão comum, um ser humano qualquer. Então, como ser humano, o presidente é tão ser humano quanto um cidadão. Quanto à divindade, Jesus é tanto Deus como Deus Pai. Com relação à sua função e à sua posição, aí Jesus é menor do que o Pai, porque ele se submeteu à vontade do Pai, numa posição organizacional na economia da salvação, na economia da obra salvífica.
Quando nós falamos sobre posição, nós temos que entender como se fosse uma missão. Se você pegar, por exemplo, as Forças Armadas, né? Então você pega o general ele é maior do que um soldado, mas não em essência, em posição. O soldado vai dizer assim, eu tenho que falar com o meu superior, eu tenho que falar com quem é maior do que eu tenho que responder àquele que é maior do que eu, que é um general. Mas o general é maior em posição, ele não é maior em essência. Se tirarmos a farda, se tirarmos as patentes do general e do soldado, ambos serão seres humanos, completos em natureza e em essência. Então, recapitulando, em essência, Jesus é igual ao Pai. Em natureza, Jesus é igual ao Pai. Quando falamos de posição, Jesus se esvaziou, se autolimitou para assumir a sua forma humana e completar o seu plano de salvação. Temos que ler João capítulo 14, à luz de Filipenses 2, versículo 5, veja comigo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, olha o termo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se submeteu voluntariamente à vontade do Pai, se tornando obediente. Ele se tornou um servo, se esvaziou. Então, com relação a Jesus dizer que o Pai é maior do que ele não está falando de essência, ele está falando de posição. Porque se falarmos que Jesus não é Deus, só para trazer um parênteses aqui, nós vamos entrar em conflito com outros textos da Bíblia. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 1 diz que ele é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Por exemplo, Jesus disse que ele é um com o Pai. E os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Por quê? Porque ele estava se fazendo igual a Deus. Aliás, em outras ocasiões, os judeus tentaram apedrejar Jesus dizendo que ele se faz igual a Deus. Ou seja, Jesus é Deus e nós temos provas da sua divindade em toda a Escritura. Então eu não posso ignorar uma parte da Bíblia e ficar com a que eu mais gosto. Eu tenho que conciliar e harmonizar os textos. E a melhor forma de você harmonizar isso é dizer, olha, Jesus não é menor do que o Pai, porque ele é um com o Pai. Ele é menor em posição, porque ele se submeteu ao Pai. Legal? Até aí, beleza? Vamos então para outro texto, o texto que Jesus fala que ele não sabe o dia nem a hora, veja comigo. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Frase que sai da boca de Jesus, ele está dizendo, olha, os anjos do céu não sabem o dia da volta de Jesus. O Filho, ele mesmo, não sabe o dia que voltará, senão o Pai. Os discípulos perguntaram para Jesus também se era o tempo do fim, se era o tempo de restituir Israel. Aí Jesus falou lá em Atos 1, versículo 7, não compete a vocês saberem épocas ou tempos que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Então tá vendo? O Pai tem a autoridade maior do que o Filho, ele é onisciente e o Filho não é onisciente. É isso que as testemunhas de Jeová vão dizer para você. E se Jesus não é onisciente, não sabe o dia da sua volta, porque Deus sabe todas as coisas. Deus é atemporal, né? Então, se ele sabe todas as coisas, ele deve saber o tempo da sua volta. Se Jesus diz que ele não sabe, logo ele não é Deus. Mais uma vez, temos que entender isso aqui à luz da encarnação. Porque a encarnação do Verbo, a encarnação de Jesus, não fundiu a natureza humana com a natureza divina. Não houve uma fusão, há uma dupla natureza. Porque se a natureza divina se fundisse com a natureza humana, nós não teríamos um homem. E vice-versa, não teríamos um Deus. Então nós temos dupla natureza. E olha a complicação. Se acontecesse se fundisse uma coisa com a outra, olha o problema. Jesus sentiu cansaço, sentiu sede, sentiu fome, chorou,
morreu. Ora, Deus não cansa, Deus não sente sede, Deus não sente fome. Deus não morre e Jesus morreu. Para ver que, e provarmos que a natureza humana dele não se fundiu com a natureza divina. Vou dar aqui mais um exemplo fácil assim para você entender. Jesus, quando criança, vai com um aninho e meio, ele não sabia falar. Alguém vai dizer assim para ele, se você não sabe falar, então você não é Deus. Porque Deus sabe falar. Aliás, sabe falar todas as línguas. Mas ele com um aninho, a mãe dele, Maria, e o seu pai, José, eu imagino que disseram para ele, olha, mamãe, papai, é assim que fala isso, é assim que fala aquilo. Ensinando uma criança a andar, ensinando uma criança a falar. Jesus aprendeu a falar com a sua mãe, com o seu pai. Né? Quer dizer, então, se ele não sabia falar, isso não prova que ele não é Deus. Prova que ele é homem. E um homem não sabe falar com um aninho. Sabe falar gugu dadá ou alguma coisa assim, mas não sabe falar e Deus sabe todas essas coisas, né? Então, Jesus, como homem, não sabia o dia e a hora da sua volta. Como Deus, ele sabe de todas as coisas. Logo, quando Jesus disse que ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o filho, ele está falando como homem. E como homem, não sabe de todas as coisas. Como Deus, é um Deus onisciente e presciente que sabe, sim, obviamente, de todas as coisas. Então temos que entender, à luz das Escrituras como um todo e da encarnação, de uma dupla natureza de Jesus. 100% homem e 100% Deus. E como homem, obviamente que ele não sabia de todas as coisas. Assim como quando criança, não sabia falar, mesmo sendo Deus. Com um aninho, Jesus era Deus também, né? Mas ele não sabia falar. E alguém vai dizer, então se ele não sabia falar, ele não é Deus. Não, ali ele era homem. Então ali pode, com um aninho Jesus pode. Mas agora quando ele falou aqui, ele não pode ser apenas mostrando a sua humanidade aqui. Então percebeu a incongruência com relação a isso? Aliás, tem uma incongruência maior ainda, fazendo outro parênteses aqui. As testemunhas de Jeová, já que estamos respondendo aqui as testemunhas de Jeová, elas tentam, por vezes, adivinhar e marcar datas para a volta de Jesus. Usam esse texto para dizer que o filho não sabe a hora que voltará, mas eles querem saber o tempo inteiro. Charles Taze Russell marcou para 1914. Aí depois alteraram essa data, Rutherford marcou para 1925, que aliás, ele comprou uma mansão em San Diego, na Califórnia, chamada de Bet Sarim, Casa dos Príncipes, para receber os patriarcas que ressuscitariam, Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, Davi, esses ressuscitariam, e aí então ele fez uma mansão para receber os patriarcas que ressuscitariam. Que interessante, né? Usam esse texto para dizer que nem Jesus sabe o dia e a hora, mas eles querem, porque querem marcar datas. E marcaram várias datas ao longo desse século para a volta de Jesus, tentando interpretar a volta de Jesus. Vamos então para o último texto. Aqui é um texto mais fácil. Eu acho importante também, porque obviamente que não são só cristãos que vão, protestantes e católicos que vão assistir esse vídeo, mas testemunhas de Jeová também assistirão, né? Então é importante você que está me assistindo, sendo testemunha de Jeová, analisar o que eu estou falando com as Escrituras. E quem sabe o Senhor pode abrir os seus olhos para você ver o Deus verdadeiro também na pessoa de Jesus Cristo, tá? Vamos lá, Colossenses 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então vamos dizer assim, tá vendo? Se ele é o primogênito da criação, ele é o primeiro a ser criado por Deus. O Deus Pai o criou. Logo, Jesus é uma criatura. Então ele não é o Deus verdadeiro, o Deus Jeová, né? Só que nós temos que ler o texto no seu contexto. E fica fácil quando você lê primeiramente o contexto. Veja comigo, nós lemos o versículo 15, leremos agora o versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ora,
Se tudo foi criado por meio dele, ele é o Criador e não pode ser uma criatura. Se tudo foi criado por meio dele e para ele, que recebe a glória ali, se tudo foi criado para ele, então ele é aquele que merece toda a glória. Aquele que merece toda a glória. Então ele é o Criador e não a criatura. Aliás, falando em glória aqui, Jesus disse lá em João 17, versículo 5, numa oração, ele fala: Senhor, eu quero estar contigo para ter de novo a glória que eu tinha junto de ti antes da fundação do mundo. Ou seja, Jesus sempre foi Deus, um com o Pai, e tinha a glória junto com o Pai. Tudo foi feito para ele, para a glória dele. E vamos lembrar, inclusive lembrar aqui as testemunhas de Jeová, que em Isaías 42:8, a palavra diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ora, se o Senhor não divide a glória dele com ninguém, que glória é essa que Jesus tinha com o Pai antes da fundação do mundo? Ou então, ele dividiu a glória com Jesus, e aquele texto de Isaías está furado, porque ele fala que não divide a glória com ninguém. Ou então, Jesus tem a mesma glória que o Pai, porque é um com o Pai. É nisso que lemos aqui. Tudo foi criado por meio dele, porque ele é o Criador, e para ele, para a glória dele, a glória que ele tem junto com o Pai. Continuando, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Se ele é antes de todas as coisas, antes da criação, ele não pode fazer parte da criação. Se ele é antes da criação, ele não é parte da criação. E agora, para fechar com chave de ouro, o contexto imediato, versículo 18 diz o seguinte: ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Peraí, no mesmo texto ele é o primogênito da criação e agora ele é o primogênito dos mortos? Ora, se dizem que ele é o primogênito da criação porque ele é o primeiro a ser criado, então ele é o primeiro a morrer como primogênito dos mortos. Ele não foi o primeiro a morrer. Então, obviamente, o termo primogênito aqui não quer dizer o primeiro a ser criado. E aí vamos entender que na Bíblia nós temos 3 tipos de primogênitos, vamos dizer assim. Tem o primogênito literal, que é quando nós vemos o primeiro filho. Então nasceu o primeiro filho, é o primogênito. Lá nas 10 pragas do Egito, morreram todos os primogênitos. O que morreram ali? Os primeiros filhos. Então é um primogênito literal. Nós temos também um primogênito figurado. Por exemplo, Deus chama Israel, o seu povo, de primogênito. Israel é o meu primogênito, está lá em Êxodo 4:22. Obviamente não é um filho que nasceu primeiro ali, mas é uma maneira figurada de falar sobre a primogenitura de um povo. E tem o primogênito no sentido de lugar de supremacia, lugar de preeminência, de superioridade. É nesse sentido que o texto de Colossenses 1 está falando que Jesus é o primogênito da criação, o mais importante da criação, o que tem a primazia. Nós lemos no versículo 18 que é para ele ter a primazia de todas as coisas. Por isso que ele é o primogênito dos mortos, por isso que ele é o primogênito da criação, porque ele tem a primazia de todas as coisas. Dá para completar esse estudo lendo outros textos da Bíblia. Por exemplo, Deus fala que Davi é primogênito, lá no Salmo 89, veja comigo. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Veja, Davi não foi o primeiro rei, Davi não foi o primeiro filho. O que Deus está falando aqui? Esse primogênito significa que ele tem a preeminência, ou como o próprio texto fala, ele é o mais elevado entre os reis da terra. É nesse sentido que ele é o primogênito, ele é o mais elevado, não quer dizer que é o primeiro. Nem o primeiro rei, nem o primeiro filho da sua casa. Para completar, nós temos também a questão de Efraim, que é filho de José, mas ele é o segundo filho de José. Olha o que o texto fala lá em Jeremias 31, versículo 9. Virão com choro e com súplicas os levarei,
Eu os guiarei aos ribeiros de águas, por um caminho reto em que não tropeçarão. Agora veja bem, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Peraí, como que Efraim é o meu primogênito? Manassés é o primogênito. José teve 2 filhos, Manassés o primeiro, Efraim o segundo. Inclusive na hora que foi receber a bênção do seu pai Jacó, o Jacó, quando foi abençoar seus netos, inverteu as mãos. E aí José falou, não pai, tá errado, a mão direita é em Manassés, que é o primogênito. Aí ele falou, não, vai ser sobre Efraim, porque o menor vai ser o escolhido de Deus, o primogênito ali. Primogênito em que sentido? Primogênito em supremacia, em primazia. É nesse sentido que Jesus é o primeiro. É nesse sentido que ele tem a primazia, tem a superioridade. Recapitulando aqui para você levar essas respostas na sua mente. O Pai é maior do que eu? Jesus disse isso? Sim, está dizendo isso em posição, não em essência. O Pai é maior do que Jesus em posição, não em essência, não em natureza. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Como homem, Jesus não sabe o dia e a hora. Como Deus, sabe de todas as coisas. E com relação à primogenitura da criação, o primogênito da criação, isso quer dizer que ele é o primeiro da criação, quer dizer que ele tem a primazia da criação, que ele é o mais importante da criação. Ok? Eu espero ter ajudado você, cristão, protestante, católico, inclusive você, testemunha de Jeová, que está estudando e abrindo os olhos com relação a Jesus ser o Deus verdadeiro. Nós não podemos negar Jesus, senão Jesus também nos negará junto ao Pai. Tá certo? Se você gostou, deixa um like pra gente, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas conheçam também a palavra de Deus. Vou deixar aqui do lado 2 vídeos, inclusive um sobre Testemunhas de Jeová, que falam sobre 5 heresias das Testemunhas de Jeová. Que Deus abençoe você, a sua casa, e se você quer estudar, teologar.